Vamos orar. Vamos abaixar os nossos olhos, nossas cabeças, fechar os nossos olhos e orar ao Senhor nesse momento. Senhor, queremos te pedir graça, Senhor Deus, e misericórdia, para que nesse momento, Pai, o Senhor possa falar no nosso coração. Até aqui, Senhor, estamos sendo levados ao Teu trono por meio de cânticos, do reconhecimento da Tua grandeza, do Teu poder, ó Pai, da Tua excelência. E agora, Senhor, submissos à Tua vontade, Senhor, abrimos os nossos corações, os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, para sermos instruídos, ó Pai, para sermos ensinados, ó Pai, como viver nesse mundo de pecado, mortificando a nossa carne e vivendo para Deus. Fala aos nossos corações, ó Senhor Deus, faça com que a Tua palavra esteja, Senhor Deus, cada dia mais em nossas vidas fazendo sentido, e que o Senhor esteja juntando tudo aquilo que temos ouvido, tudo aquilo que temos sido instruídos, ó Pai, que temos lido, Pai, com todas essas pregações e ensinos, esteja formando a imagem de Cristo em nós. Preserva-nos, ó Senhor Deus, dessa geração perversa, tem misericórdia de nós, ó Pai, tira, Senhor Deus, a covardia, Senhor Deus, nos dá coragem para nos impor, ó Pai, um comportamento vivo, santo e agradável diante do Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 4, agora dos versos de 5 a 7. Que diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça, e a paz, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Queridos, nós vimos anteriormente que o apóstolo Paulo, ao finalizar a sua epístola, e chegando ao final aqui no capítulo 4, ele faz algumas admoestações gerais e específicas, aquela que nós vimos nos versos 2 e 3, sobre Sintique e Evódica, né, essas duas irmãs aí da igreja, para que elas andassem concordemente, e gerais. Quer dizer, Paulo, em seguida, essa admoestação específica, ele vai admoestar os filipenses a se alegrarem no Senhor diante das adversidades. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E agora a Escritura os exorta a serem sinceros e bondosos, e a ter equilíbrio espiritual em toda e qualquer situação. Nós devemos nos lembrar do pano de fundo dessa exortação. Paulo está escrevendo para uma congregação que enfrenta oposição, que enfrenta perseguição, que enfrenta o sofrimento por causa do Evangelho, né, ameaçada ali pelos perigos de um mundo hostil que se levanta contra a igreja. E essa exortação vai nos advertir de que a posição da igreja no mundo deveria por si só convocar essa igreja a uma vida de influência arrebatadora sobre as pessoas que estão ao nosso redor. E Paulo continua assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. A primeira coisa que chama a nossa atenção nesse verso é o significado dessa palavra moderação, epieikes, no grego. Na nossa língua, nós não temos uma palavra que expresse a riqueza contida nesse vocabulário, ou seja, nesse vocábulo grego. Por moderação, aqui, podemos entender, no contexto do original, paciência, condescendência, cordialidade, caridade, amabilidade, gentileza, compreensão carinhosa, consideração, mansidão, magnanimidade, integridade, conveniência e retidão. Todas essas qualidades estão combinadas aqui nesse vocabulário que é empregado aqui, né, no original da palavra. E tomadas juntas, elas vão revelar o real sentido desse termo.
Calvino, quando expõe Filipenses, ele lança duas possibilidades para essa exortação de Paulo: vossa moderação seja conhecida de todos os homens. A primeira possibilidade seria um convite de renúncia aos nossos interesses, de modo que ninguém teria ocasião de se queixar de aspereza ou de severidade. Diz ele, João Calvino, que todos quanto tiverem de tratar conosco tenham a experiência da vossa equidade e espírito humano. Sendo assim, nesse contexto, nós vamos perceber, quando ele diz aqui, seja a vossa moderação conhecida, a ideia aí é que as pessoas deveriam experimentar isso, as pessoas à nossa volta deveriam experimentar essa nossa moderação. Eles teriam, sejam crentes ou não, experiência na convivência conosco dessa generosidade e moderação nas nossas vidas. Eles veriam esse comportamento em toda e qualquer situação. E aí, na perspectiva de um convite à renúncia aos nossos interesses. A segunda possibilidade seria uma exortação a suportar todas as coisas com tranquilidade de espírito, moderação e comedimento. E nesse caso, seria quando nós nos deixamos, ou melhor, não nos deixamos abalar facilmente pelas injúrias, quando nós não nos aborrecemos facilmente pelas adversidades, mas, pelo contrário, retemos a tranquilidade de espírito e constância de retidão, tanto em momentos alegres como em momentos de tristeza e dificuldade. Essa palavra no grego clássico, ela conceituava traços de caráter daqueles que têm uma mente nobre, do sábio que permanece meigo diante dos insultos, do juiz que é clemente no julgamento, do rei que é bondoso no seu reino. Aristóteles considerava que que essa palavra no meio termo feliz entre a paixão e a falta de sentimento, moderação. E pelo contexto daqui da carta do apóstolo Paulo, eu acho mais viável essa segunda opção. Suportar, moderação aqui seria a ideia de suportar todas as coisas com tranquilidade de espírito, com moderação e com comedimento. Não que a primeira opção, um convite de renúncia aos nossos direitos, esteja tão distante dessa segunda possibilidade. Porque elas podem até mesmo estar sendo convergentes aí. Uma está relacionada à outra. Porque quando nós renunciamos ao que chamamos de nossos direitos, nós abrimos mão de certas coisas com o espírito tranquilo. E somos comedidos com aquilo que poderíamos dispor. Cícero, o escritor latino, faz uso da seguinte expressão dessa máxima, dizendo assim: minha mente é tranquila, o qual recebe tudo com bom humor. Ele expressa nessa máxima, nessas palavras, o que Paulo está querendo dizer aqui. O apóstolo Paulo, o propósito de Paulo é que os crentes se conduzam pacificamente e pacientemente em tudo, exercendo domínio próprio, mesmo quando estiverem passando por dificuldades, mesmo quando estiverem sendo injuriados, mesmo quando estiverem em situações inconvenientes. E o que faz nós não agirmos dessa forma é a ignorância da providência de Deus. Essa é a causa de toda a nossa impaciência, e é a razão pela qual nós somos tão rapidamente e facilmente lançados em confusão. Não entender a providência divina. Mas não é só isso. Nós ficamos também abatidos por não reconhecermos o fato de que o Senhor cuida de nós em todas essas situações. Essas duas faltas de entendimento, entender a providência de Deus e entender que nessa providência o Senhor está cuidando de nós, gera em nós essa falta de moderação, essa falta de domínio próprio, essa impaciência, essa inconstância e perturbação diante de situações como essa. Mas quando nós descansamos totalmente no cuidado providencial de Deus,
sabendo que não estamos expostos a precipitações do destino, nem ao capricho dos ímpios, mas a orientação do cuidado providencial e paternal de Deus. Quando nós temos isso bem formado na nossa mente, que Deus está presente, nós descansamos seguros diante de toda e qualquer situação. É engraçado porque nessas situações, em geral, somos privados dos nossos direitos pessoais e de algumas coisas que são devidas, a nós, muitas vezes por pessoas bem próximas de nós. E nessas horas, nós devemos nos lembrar de que para um cristão é preferível sofrer a injustiça do que cometer a injustiça. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 7, ele vai dizer isso, chamando a atenção ali da igreja, uma igreja demandante, Ele diz assim: o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Matthew Henry, falando sobre esse texto, ele faz o seguinte comentário, ele diz assim: em situações neutras, não corram para os extremos. Evitem a intolerância e a animosidade, sejam caridosos uns com os outros. A palavra do original epieikes significa uma boa disposição em relação a outros homens. E essa moderação é explicada lá em Romanos capítulo 14, ele fala da tolerância com os mais fracos e outras instruções com relação ao trato com os nossos irmãos. E aí, continuando, Matthew Henry, ele diz assim: alguns entendem tratar, suportar com paciência as aflições, essa moderação, ou do desfrutar sóbrio dos bens materiais. E assim há uma concordância com o versículo que se segue. O entendimento aqui de que o Senhor está no controle, Ele está providenciando todas as coisas, de que Ele está cuidando de nós, deve gerar em nós esse sentimento de moderação, de comedimento, de tranquilidade, apesar das dificuldades. É interessante porque existem falsos paradoxos na nossa mente, nosso mundo. Contentamento e tristeza não são coisas opostas. Você pode estar triste, mas você pode estar contente numa situação. E o crente tem condições disso, porque entende que a sua vida está na mão do Senhor. Entende a providência divina. Você lembra do exemplo que eu dei hoje de Roboão, no final da pregação, no final até mesmo do culto? A questão do conselho, do bom conselho e do mau conselho. E interessante você perceber que mesmo debaixo da disciplina do Senhor, por causa dos nossos pecados, ali é o melhor lugar para nós. E nós vimos isso na vida de Israel. Israel foi dividido. E foi dividido por quê? Por causa do pecado de Salomão. Porque ele não andou nos caminhos de seu pai Davi. Mas o Senhor teve misericórdia dele e do povo dele, do seu povo. E não dizimou toda a nação, ele dividiu e disse: olha, eu vou dar 2 reinos para vocês. E aqueles 2 reinos ficaram ali na mão de Davi e seus descendentes, Roboão e seus descendentes. E aquela era a melhor situação para eles, debaixo da disciplina do Senhor. Porque o Senhor é o nosso Deus. E debaixo da sua disciplina, Ele cuidou e providenciou todas as coisas para o seu povo. É interessante o que ele diz aqui: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. A ideia é que o entendimento de que o Senhor está perto deveria nos animar também nos sofrimentos presentes e moderar nossas paixões em relação às coisas exteriores. E por quê? Porque o Senhor vai tomar vingança contra os seus inimigos
e recompensará a nossa paciência. Ele diz: perto está o Senhor. E há dois modos que podemos encarar, ou que podemos dizer que o Senhor está perto. Ou porque o seu juízo está perto, ou porque ele se acha preparado ali para nos socorrer, como nós vemos no Salmo 145, 18. Abra sua Bíblia, olha o que diz o texto da Escritura. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Nós seríamos miseráveis se o Senhor não estivesse perto de nós, ou melhor, se Ele se mantivesse distante de nós. Mas Ele tem nos recebido sobre a sua proteção, nos guarda e nos defende com a sua mão. Ele está presente em toda a parte. Então nós podemos descansar debaixo dessa orientação. E por quê? Para não ficarmos intimados pelo furor das adversidades daqueles que estão ao nosso redor. Jean Dallet, um reformador, ele comenta esse verso dizendo assim: o apóstolo ressalta essa verdade para ajudar a preservar a alegria cristã em nossa mente. Percebam como todas essas coisas estão interligadas. Pois nada perturba tanto essa alegria quanto o cuidado vão e fútil que temos pelas coisas desse mundo, como o sucesso dos nossos planos, nossos labores e assim por diante. E como a fonte desse desassossego está na ignorância da palavra de Deus, ele declara: perto está o Senhor. Isso pode se referir ao tempo ou ao espaço. Ao tempo, então o Senhor logo virá para julgar o mundo, e aquele grande julgamento em que todas as coisas serão confrontadas não está distante. Por isso, a nossa moderação. Ao lugar, então o Senhor não está longe de cada um de nós. Ele é testemunha e juiz de todos os assuntos humanos, observando todas as coisas que ocorrem para nos ajudar em nossa necessidade, reprimindo o excesso e punindo a impiedade de nossos inimigos. Ou seja, pela perspectiva de que o Senhor vai vir e vai trazer juízo sobre todo o pecado, sobre toda a impiedade, ou pela perspectiva de que Ele está perto de nós e vai ouvir o nosso clamor e vai nos atender. Essas duas coisas são realidade, e essas duas coisas deveriam moderar, tranquilizar o nosso coração diante da adversidade. William Hendricks, quando comenta esse texto, ele entende que aqui o texto sagrado se refere à segunda vinda de Cristo. E tudo o que acontece na história é preparação para essa vinda, que na concepção da Escritura, após a morte e a ressurreição de Cristo, está próxima. Matthew Henry também tem o mesmo pensamento. Ele afirma: a consideração da vinda próxima do nosso Mestre e a nossa prestação de contas final deveria nos animar nos sofrimentos presentes e moderar nossa paixão em relação às coisas exteriores. E é interessante que é dessa maneira como Deus trabalha com o seu povo. O livro de Apocalipse, se nós formos ver, é um livro que aponta para o futuro, mas que aponta para aquele momento. A igreja estava sofrendo, a igreja estava passando dificuldades, passando perseguição. E ali João tem um vislumbre daquilo que iria acontecer e que iria consolar o coração da igreja naquele momento lá, há 2000 anos atrás, que a igreja estava se desenvolvendo, crescendo e sofrendo a pressão e a investida do inimigo. E eles, nesse processo, muitos iriam morrer e morreram, muitos passaram dificuldades, muitos foram alvo de injustiças. E eles viam pela epístola de João, ali de Apocalipse, o que Deus faria na expectativa de consolar os seus corações naquele momento, sabendo que o Senhor viria e julgaria todas as coisas. Aí a paciência no sofrimento, a moderação na expectativa de que o Senhor viria julgar todas as coisas. Por quê? Porque na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos esses erros serão corrigidos. E o crente estará na presença do seu Senhor
plenamente justificado. Seja por um motivo ou outro, o Senhor está presente em cada dificuldade e situação nossa, Ele é o nosso protetor, ou seja, a sua vinda trará juízo cabal, está próxima, seja por esse motivo ou pelo outro, não podemos andar ansiosos de coisa alguma. E é interessante como esses temas estão relacionados. A moderação com a alegria no Senhor e com a ansiedade descrita no verso 6. E aí, por fim, queridos, que as desilusões não nos destruam, nem o futuro nos traga demasiadamente ansiedade. E para que isso não ocorra, Paulo prossegue dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ação de graças. Paulo aqui, com essas palavras, ele exorta os filipenses, como também faz o apóstolo Pedro lá na sua carta, lá na sua epístola, no capítulo 5, verso 7, a lançar toda a ansiedade sobre o Senhor. Ele diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A nossa estrutura não é de ferro, nós somos humanos, nós sentimos as coisas, e para que nós não possamos ser abalados pelas tentações, pelas dificuldades da vida, pelas adversidades, pelas tristezas, o nosso consolo e o nosso refúgio é lançar sobre ele, descarregar no seio de Deus tudo aquilo que nos afadiga, tudo aquilo que nos traz peso. E nesse aspecto é interessante ressaltar que nós precisamos fazer uma diferenciação entre uma preocupação legítima e uma ansiedade pecaminosa. E Matthew Henry nos esclarece sobre isso. Ele diz assim: este mesmo pensamento é encontrado em Mateus capítulo 6. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Isto é, evitai a inquietação ansiosa e pensamentos perturbadores nas necessidades e dificuldades da vida. Ele diz assim, observe, o dever e interesse dos cristãos é viver sem ansiedade, sem preocupação. Existe uma inquietação diligente que é nosso dever, e ela consiste em uma prevenção sábia e uma preocupação devida, mas existe uma inquietação desconfiada e receosa que se torna pecado e insensatez e que somente desconcerta e distrai a nossa mente. E aí ele diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, para que em vossa inquietude não desconfieis de Deus e vos torneis desqualificados para o seu serviço. Ulrich Zwinglio, pregador e teólogo reformado suíço do século XVI, ele vai nessa mesma direção que Matthew Henry. E ele nos esclarece dizendo, ele diz assim, é correto se preocupar com a família, com a esposa e filhos, de modo algum o apóstolo está proibindo isso, nem Cristo em Mateus 6. Mas o que ele proíbe é aquela ansiedade que é mais incômoda e se torna um tipo de desespero, como os tormentos daqueles que são escravos do dinheiro e que desejam acumular riquezas. Essas pessoas carecem de esperança e de fé pessoal no Deus vivo. Em vez disso, colocam o seu coração em coisas frívolas e incertas, coisas que existem nesse mundo apenas momentaneamente. Elas se importam com essas coisas, elas as amam e não nas coisas do céu. E por que os homens são assim? Por que os pagãos são assim? Por que eles são ansiosos? Porque eles não têm Deus. A gente tem um exemplo, eu me lembrei agora, de uma preocupação legítima. Todos conhecem a história de Davi e do seu pecado com Batseba. E desse pecado ele teve um filho.
E esse filho já recém-nascido adoece de morte. E o que Davi faz? Ele lança sobre o Senhor a sua ansiedade, a sua preocupação, melhor dizendo. Ele se coloca numa situação de humilhação, começa a jejuar, e o jejum naquele tempo era aflitivo, era bem característico, porque eles se vestiam de pano de saco, alguns colocavam cinza na cabeça, mostrando o sofrimento, e que eles estavam tendo, a vergonha muitas vezes, a dor, e clamando ao Senhor. E foi essa a atitude de Davi. E os seus serviçais pensaram assim: se essa criança morrer, esse homem está perdido. E o que acontece? A criança morre. E o que Davi faz? Ele lava o seu rosto, refaz o seu temperamento, vamos dizer assim, e louva o Senhor. E aquelas pessoas ficaram assustadas. Porque se ele estava assim antes dele morrer, quando ele morrer vai ficar desesperado. E por que ele não fez isso? Porque a preocupação dele não representava ansiedade. E se os irmãos lembram do texto da Escritura, ele fala de um dia em que vai encontrar com esse filho que foi morto. E se consola no Senhor. Essa é uma demonstração de uma preocupação, de uma ansiedade piedosa. Veja o que Martinho Lutero comenta sobre isso. Deixe que o mundo todo haja injustamente, apegando-se a tudo o que quiser. Vocês terão o suficiente. Porém, antes que você morra de fome ou congele até a morte, alguém precisa tirar de você o seu Deus, que se importa com você. Quem pode afastá-lo de você, a menos que você mesmo se afaste dele? Portanto, não temos motivo para ansiedade. Temos Pai e Guardião, aquele que tem todas as coisas em suas mãos, até mesmo aqueles que nos roubam e nos ferem com tudo que são. Em vez disso, sejam sempre alegres nele e mostrem brandura a todas as pessoas, pois isso é certo. Teremos o suficiente para o corpo e para a alma. Porém, mais importante, temos um Deus misericordioso, que aqueles que ficam ansiosos não têm. Nossa preocupação certamente não deve ser ficarmos ansiosos, mas apenas nos alegrarmos em Deus e mostrar a brandura a todos. E aí ele cita o Salmo 40, 17. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Um antídoto soberano contra essa inquietação desconcertante que nós vemos muitas vezes em nossas vidas. A Escritura vai nos recomendar a oração. Ele diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Esse é o remédio adequado para a ansiedade. É abrir efusivamente o coração a Deus por meio da oração. O contexto dessa epístola põe ênfase sobre aquelas circunstâncias que poderiam ser motivos de inquietação da nossa parte. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele diz: não andem ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém. Em tudo, de coisa alguma, em tudo. Entendemos que devemos abrir de forma efusiva o coração a Deus em toda e qualquer situação, e não somente em casos extremos como esse que vemos aqui na igreja. E o termo aqui que ele usa, petições, denota desejos e aspirações. Deus quer que façamos esses desejos conhecidos por Ele através da oração e da súplica. O crente deve confiar a si próprio e tudo que tem a Deus, derramando seus corações diante do Senhor. Às vezes, a nossa imaturidade cristã diz assim: poxa, por que eu tenho que orar
porque o Senhor conhece todas as coisas, porque foi assim que Ele determinou. Nem sempre nós recebemos aquilo que necessariamente pedimos. O Senhor nos dá muitas coisas sem nós pedirmos. A sua boa mão, a sua boa vontade, a sua misericórdia faz isso para conosco. Mas Ele quer que nós lancemos sobre Ele tudo aquilo que nos perturba. E por quê? Para que lancemos o nosso coração na confiança nele. A oração não é algo que faz bem a Deus, a oração é algo que faz bem a nós. É como um pai que no seu relacionamento com o seu filho deixa sempre um canal aberto, nunca fecha, para que aquele filho sempre tenha acesso a ele em toda e qualquer situação. E é dessa forma que Deus se relaciona conosco. Na realidade, a paternidade, a nossa paternidade, é um fio da imagem, um fio tênue da imagem da paternidade de Deus para conosco. Deus quer que as coisas sejam assim, porque é dessa forma que nós vamos ter relacionamento com Ele. É dessa forma que nós vamos ter acesso a Ele, por meio de Cristo, lógico. É dessa forma que nós vamos nos relacionar com Ele. É dessa forma que nós vamos lançar sobre Ele a nossa confiança. Vamos derramar sobre Ele os nossos desejos, as nossas ansiedades. Fazer conhecido ao Senhor, como se fosse, as nossas necessidades. Isso é uma atitude de alguém que sabe que somente Ele pode suprir, e pode dar, e pode conduzir as coisas. É isso que a oração faz na nossa vida. A oração é uma atitude de total dependência e humildade, principalmente quando nós pedimos uma coisa e o Senhor nos dá outra. É tão interessante porque nós não temos conhecimento de tudo e nós devemos confiar na direção que Deus nos dá. Eu falo isso porque de vez em quando eu conto meu exemplo. Nós saímos aqui do Rio de Janeiro com o propósito de comprar um apartamento. É o desejo de todo jovem recém-casado. E eu fui usar os instrumentos que eu tinha para isso. Pedi transferência para Boa Vista. Fui para Roraima. Estava pensando em juntar um dinheiro, economizar um dinheiro, receber uma indenização, me privar de algumas coisas lá, para quando voltasse, construísse a minha casa. E nós oramos por isso. Nós oramos por isso. Oramos pela nossa transferência, fomos para lá, crentes que iríamos voltar com dinheiro para começarmos a iniciar esse processo. E fomos para um lugar completamente diferente. O Senhor conduziu as nossas vidas de tal forma. Nesse processo passamos dificuldades, tivemos problemas de saúde grave, até de quase morte na família. E é interessante que todas essas coisas Deus estava conduzindo, mas eu pedi uma casa, eu pedi uma e recebi centenas delas, como diz ali o Senhor Jesus para os seus discípulos, que eles deixaram tudo por causa do Evangelho e hoje eles têm centros de casas de irmãos, de mães e de famílias. É interessante porque eu pedi isso e até hoje eu não tenho, mas o Senhor conduziu a minha vida por outros caminhos, que eram os caminhos da sua vontade.
Isso não acontece só comigo. Eu tenho certeza que todos aqui, principalmente aqueles mais velhos, olhando desde o início da sua vida, ou desde um momento em que pediram ao Senhor alguma coisa, e o Senhor foi direcionando, e às vezes receberam, às vezes não receberam, mas foram guiados por Deus. É a confiança em saber que Deus vai providenciar aquilo que é melhor para nós. É entender da sua providência, é entender da sua boa mão e da sua direção sobre as nossas vidas. E nós, como crentes, devemos confiar a nós mesmos em tudo que temos diante do Senhor, derramando os nossos corações diante dele. Calvino faz o seguinte comentário: todos que olham para cá e para lá em busca dos insignificantes confortos do mundo podem até certo ponto parecer aliviados, mas só existe um único refúgio, um refúgio seguro, que é descansar no Senhor. Matthew Henry, ele diz assim: como um antídoto soberano contra a inquietação desconcertante, ele recomenda a oração constante ante as vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica, com ação de graça. Ele diz assim: observe, devemos não somente manter períodos de oração fixos, mas orar em cada situação crítica que aparece. Em tudo, sejam, porém, conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Quando alguma coisa oprime o nosso espírito, devemos aliviar ou tranquilizar a nossa mente pela oração. Quando nossos afazeres estão confusos ou complicados, precisamos buscar direção e apoio por meio da oração e da súplica. E é interessante o que isso representa aqui nessa epístola. Oração é um termo que vai denotar reverência e uma devoção autêntica. E a súplica aqui é quase que o que significa o modo dessa oração. Por quê? Porque vai denotar humildade, clamor, para que sejam supridas necessidades que são ricamente sentidas por nós. E Paulo acrescenta isso, um ingrediente a mais, que vai fazer toda a diferença e que vai se juntar junto com a alegria e com a moderação. Ele acrescenta as ações de graça como algo que deve acompanhar em tudo as nossas petições. As vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E esse tipo de atitude graciosa para com Deus implica em humildade, em submissão à vontade de Deus, reconhecendo que essa vontade é sempre melhor para as nossas vidas. Paulo está dizendo aqui que nas nossas orações, nas nossas súplicas, nos nossos pedidos, deve haver de nossa parte um coração agradecido, reconhecendo favores passados de Deus, bênçãos presentes e uma firme segurança da parte dele com relação ao nosso futuro. Essa é a diferença de uma oração que mostra um coração não ansioso, mas um coração preocupado, um coração que está no Senhor. Matthew Henry diz assim: devemos acrescentar ações de graças às nossas orações e súplicas. Não devemos buscar apenas posses e bens, mas ter um suprimento de misericórdia em nossa vida, o reconhecimento agradecido daquilo que temos indica uma disposição mental correta e será decisivo para bênçãos posteriores. Uma atitude de gratidão, de servidão, gratidão ao Senhor, muda toda a situação. Porque nós reconhecemos nele, no Senhor, o Senhor das nossas vidas, aquele que é Pai, que cuida de nós, e que por mais que estejamos passando por aquela situação difícil, de privação, o Senhor ali tem cuidado de nós, e nós devemos ser gratos, porque mesmo debaixo
da mão pesada de Deus, nós estamos no melhor lugar e na melhor situação. William Hendricks vai dizer uma coisa interessante. Ele vai dizer assim: oração sem ações de graça é como um pássaro sem asas. Não pode subir ao céu, nem tampouco pode ter aceitação da parte de Deus. Às vezes nós gostamos de determinadas fórmulas, né? E aqui está uma fórmula, mas uma fórmula que vem de um coração transformado. Então ela deixa de ser fórmula e passa a ser o poder de Deus. É só Deus que pode fazer isso no coração dos seus filhos. Ele nos dá essa capacidade de reconhecermos a bondade dele. Apesar das circunstâncias de morte, de estarmos desempregados, dos problemas do dia a dia, diante de todas essas situações, nós temos motivo de sobra para sermos gratos diante do Senhor sobre tudo que acontece em nossas vidas. Porque mesmo debaixo da mão pesada de Deus, nós estamos seguros. Olha o que Calvino diz sobre isso. Paulo, por essa conta, anexa as orações de graça às orações. É como se ele quisesse dizer que devemos desejar aquelas coisas que nos são necessárias da parte do Senhor, de tal maneira que, não obstante, sujeitemos nossas aflições ao seu beneplácito, sua boa vontade, e demos graças enquanto apresentamos nossas petições. Inquestionavelmente a gratidão terá sobre nós esse efeito, que a vontade de Deus será a grande soma dos nossos desejos. William Hendricks diz assim: aquele que ora entra na presença de Deus, sabendo que não existe nada tão grande que seu poder não possa executar, nem tão pequeno que seu amor não possa amar. Quando nós entendemos, parece que é um insight que nós temos na vida cristã. Na realidade é o Espírito Santo. Quando conhecemos a palavra de Deus e entendemos que Deus é favorável a nós todo o tempo, que nós, como filhos de Deus, estamos protegidos e guardados debaixo da sua mão. E se alguma coisa de ruim acontece, somos perseguidos por causa do Evangelho e mortos por causa do Evangelho, essa é a melhor situação que vivemos para glorificar o nome do Senhor naquele momento e naquela situação. E devemos fazer que nem os apóstolos fizeram, que depois de tomarem uma surra, saíram felizes e alegres, dizendo que se sentiam dignos de sofrerem afronta pelo nome de Cristo. E sabe o que essas coisas redundam? Sabe o que esse lançar sobre o colo de Deus as nossas ansiedades, as nossas tristezas, as nossas dificuldades faz? A consequência disso, e isso é fé, a paz de Deus. Ele diz assim: e a paz de Deus. É como Paulo estivesse dizendo assim: olha, quando vocês estiverem ansiosos, lancem isso diante do Senhor, coloquem isso diante do Senhor, pela oração e pela súplica, agradecendo com uma atitude grata diante de Deus. Sabe qual será a consequência disso? A paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus de toda e qualquer ansiedade, incredulidade e falta de fé. O efeito de tudo isso, da sólida confiança em Deus, da invocação a Ele, redunda nessa promessa. E que promessa é essa? A paz de Deus vai guardar a nossa mente e o nosso coração.
A paz de Deus, que segundo Matthew Henry é a percepção confortável da reconciliação com Deus, o benefício do seu favor, o favor da bem-aventurança celestial e o desfrutar de Deus na vida futura. E essas coisas consistem em um bem maior, que não pode ser suficientemente valorizado e devidamente expressado, que essa paz vai nos dar. E essa paz guardará os nossos corações, os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Ela nos guardará de pecar nas dificuldades e de afundar diante delas. E essa paz também vai nos tornar calmos e serenos, sem aflição, com uma satisfação interior. O profeta Isaías, no capítulo 26, verso 13, diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Johannes Bugenhagen, um professor e pastor luterano do século XVI, ele faz o seguinte comentário a respeito da paz de Deus. Ele diz assim: a paz de Deus é o que Deus dá aos que creem. É uma alegria pela remissão de pecados e pelo dom da graça, que somos cercados de amor. Essa paz ultrapassa todo o entendimento. De fato, é impossível compreendê-la pela razão, pois a razão só entende a paz como um conforto físico. Mas a paz de Deus até mesmo exulta em tribulações, pois sabemos que Deus se agrada de nós, independente do que aconteça, e tudo coopera para a nossa salvação. Essa é a paz de consciência que Paulo diz, nos guarda por meio de Cristo, em fé e unidade. A paz da nossa mente, da nossa consciência, consiste nisso, na reconciliação com Deus por meio de Cristo, na nossa justificação pelo sangue dele. E é isso que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz nos é dada. E só aqueles que têm a filiação de Cristo sobre si conseguem ter essa paz, porque não depende daquilo que façamos, depende da graça e da misericórdia de Deus, que já foi trazida por meio de Cristo em nossas vidas. Calvino faz um comentário interessante a respeito dela. Ele diz assim: não é mais estranho à mente humana do que no mais profundo desespero ainda ter esperança, na mais profunda pobreza ver prosperidade, e na mais profunda fraqueza não se entregar. Em resumo, assegurar a nós mesmos que não temos falta de nada, mesmo que tenhamos sido deixados sem um só objeto. Mas em vez disso, saber que tudo isso está somente na graça, que não é reconhecida senão por meio da palavra e no selo interior do Espírito Santo. A paz, essa paz que Paulo está dizendo aqui, é algo que Deus nos dá por causa daquilo que Ele fez por nós. Para podermos gozar dele, precisamos dela, precisamos ter fé. E essa fé, ela se materializa nesse texto por uma alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor, por causa da sua união com Cristo. Por uma moderação, seja moderação conhecida, uma moderação de espírito, suportando todas as coisas com tranquilidade, por entender a providência e saber que Deus cuida de nós, não andando ansioso, mas lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, e a consequência disso é a paz que vai exceder o nosso coração em Cristo Jesus. Eu estava conversando com um rapaz, passando por uma situação difícil. Ele é um servo do Senhor. E eu disse para ele assim: isso vai passar. Você está sofrendo agora, mas eu tenho certeza
que isso vai passar. E eu sei porque a palavra de Deus diz isso. O Senhor não nos deixa debaixo de uma disciplina todo o tempo, porque sabe que muitas vezes nós não aguentamos. Mas Ele nos deixa debaixo dessa disciplina nas circunstâncias e no tempo perfeito dEle, para aprendermos, para que a graça de Deus se manifeste em nossas vidas. O apóstolo Paulo tinha um mal, e esse mal que o acometia era uma coisa que as pessoas olhavam e achavam até repugnante, tinham pena dele. E Paulo diz que pediu 3 vezes ao Senhor. A ideia ali de insistência, de oração. E a atitude de Paulo foi essa aqui que ele está dizendo. Ele lançou isso diante do Senhor. E ele teve uma resposta do Senhor. E qual foi a resposta? Você vai continuar do jeito que você está. Mas isso é para que você não se perca. E com certeza, a paz de Cristo preencheu o seu coração naquela sua dificuldade e naquela sua limitação. Eu não sei explicar, às vezes fica difícil, né? Explicar para alguns crentes. As pessoas pensam que o pastor sabe tudo. Não dá. Tem determinadas coisas que a gente não consegue explicar. Não dá para explicar. O Senhor Jesus fazia isso por meio de parábolas. A ação invisível do Espírito Santo, quando ele dizia assim, que o homem lançou uma semente na terra, e aí foi dormir, e aquela semente germinou, cresceu, e no outro dia ele ia ver. Ele não sabe como as coisas aconteceram, mas ele só sabe que a coisa está ali. E é assim a ação do Espírito Santo no coração do homem. É assim essa paz. Mas eu sei qual é a origem dela. A origem dela está em Cristo. Está naquilo que Ele fez por nós. E a Escritura nos chama a confiar no Senhor. Uma atitude de gratidão demonstra esse entendimento. A alegria em toda e qualquer situação demonstra esse entendimento. A moderação, o comedimento em toda e qualquer situação demonstra esse entendimento. Entendimento que o Senhor é o nosso Deus, que a nossa vida está nas suas mãos. E se nós estamos vivendo aquela situação, seja por pecado nosso, seja ou não, e se é pecado, estamos sendo disciplinados pelo Senhor, saiba que essa é a melhor situação para você. E Deus vai abençoá-lo, como abençoou o seu povo no deserto, ou melhor, no desterro. E ele disse, vai, e quem ficasse ou quem fugisse da disciplina do Senhor seria destruído. Jeremias e Ezequiel foram profetas que profetizavam nesse sentido, e eles foram rejeitados, foram considerados inimigos da nação, porque as pessoas não estavam entendendo que era melhor viver debaixo da disciplina do Senhor do que viver sem Ele ou fora dele. É entender que nessas situações nós precisamos estar gratos diante de Deus, porque sabemos que temos um Deus que cuida de nós e que está cuidando de todas as coisas e que está nos tratando e que quer que reconheçamos a sua soberania, o seu poder, o seu amor, e nos humilhemos diante dele como um filho se deixa dirigir pelo Pai. E aí a Escritura diz que a paz de Deus vai preencher o nosso coração. Queridos, muitas coisas foram ditas aqui. E uma das coisas que tem mudado a minha perspectiva é entender que devemos ser gratos diante do Senhor. E ser gratos diante de Deus quando as coisas não vão bem. Reconhecer
que mesmo assim o Senhor está cuidando de nós. E que se temos que passar por isso, e passamos por isso por causa do pecado, por causa da queda, estamos na melhor situação, porque o Senhor cuida de nós. Eu quero terminar lembrando aos irmãos de Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. O contexto ali de Filipenses parece não ser um contexto de disciplina, mas esse contexto aqui do capítulo 3 de Provérbios é um contexto de disciplina. E nós expusemos esse texto há um tempo atrás, alguns anos atrás. E nessa exposição nós vimos que no desenrolar do texto, lá no verso 11 e 12, diz assim: filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, nem te enfade sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai, o filho, quem quer bem. É muito fácil falar de Deus, que nós somos gratos diante de Deus, quando as coisas estão indo bem. Mas a grande dificuldade é reconhecer essa gratidão quando as coisas não vão bem, humanamente falando. É nessas horas que o Senhor quer que reconheçamos a sua boa mão. A ideia aqui foi de que o filho não seguiu o ensinamento dos pais num determinado ponto de sua vida e sofreu o castigo do Senhor. A mão do Senhor pesou sobre ele. E parece que ele queria fugir dessa disciplina. Ele queria abandonar o jugo de Deus. E aí o pai diz assim: filho meu, não rejeite a disciplina que vem do Senhor, disciplina do Senhor, nem te fade da sua repreensão. Ele estava cansado, a mão de Deus estava pesando sobre ele. E você pode me dizer assim: como é que eu posso lançar de mim o jugo de Deus? É você deixar, em situações como essa, de continuar servindo ao Senhor, de continuar sendo obediente a Ele, reconhecendo nele a sua segurança, o seu amor, o Senhor da sua vida. Largar de mão. Não quero mais saber do Evangelho. Eu abracei o Evangelho porque me disseram que eu ia ficar rico, eu não ia ter problema, as coisas iam começar a funcionar na minha vida, e não é assim. Eu estou sofrendo por causa do meu pecado. Não quero isso para mim. Isso é lançar de sobre si o jugo de Deus. A mão de Deus vai continuar pesando de outra forma, mas vai continuar pesando, e às vezes até mais. E ele não vai perceber, porque vai estar enfurnado no seu pecado. E aí o pai diz: não te enfades da sua repreensão. Quantos de nós aqui já não nos sentimos cansados por passarmos por uma provação muito longa, muito prolongada? Geralmente, essas coisas muito longas, muito prolongadas, têm uma única origem: a nossa rebeldia, a nossa desobediência. E às vezes nós nos cansamos, e é aí que vamos ver a diferença do crente e do incrédulo. Porque o crente vai se aproximar de Deus, o falso crente vai abandoná-la. E ele diz assim: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Na hora que estamos sendo disciplinados, nós nunca nos sentimos agradecidos. Mas depois, como diz a Escritura, que produz frutos pacíficos, nós vemos como foi bom passarmos pela aflição. Porque passando pela aflição, nós nos aproximamos de Deus e descobrimos a sua verdade. Como isso é uma realidade nas nossas vidas. E por que então não ser grato diante de todas as vicissitudes e enganos que vivemos na nossa vida diária? Das provações, das dificuldades,
das inimizades que são criadas, não por nós, das perseguições, apesar de tristes, contentes no Senhor, porque sabemos que o Senhor está nos sustentando. E com todas essas coisas, o Senhor está moldando a imagem de Cristo em nós. Eu, às vezes, me pergunto na minha vida, por que tanto assim? Por que essa mão tão pesada? E a resposta é sempre assim, porque eu sou tão mal ou mais daquilo que Deus está tentando me curar. Essa é a nossa realidade. A maldade que existe no nosso coração, a distorção e os erros que carregamos, que precisam ser retirados. E essas coisas são retiradas com muita dor, com muita dificuldade. Por quê? Porque nós não queremos nos desvencilhar delas. Mas é nesses momentos, como ali, com os nossos irmãos do passado, filipenses, que estavam sofrendo perseguição, que estavam sofrendo animosidade por causa do mundo. O apóstolo Paulo estava preso, queria morrer daqui a um tempo. A ansiedade do coração dele estava lançada sobre o Senhor e a alegria do Evangelho estava presente na sua vida, naquele momento, naquela prisão e no seu exílio. E é assim que o Senhor nos chama a viver. Quando nós entendemos que as nossas vidas estão na mão do Senhor e Ele a está conduzindo como um Pai amoroso, não existe motivo para ingratidão ou para tristeza. Alegrai-vos sempre no Senhor, diz a Escritura. Seja a vossa moderação conhecida. Lance toda a ansiedade do vosso coração sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós. Vamos orar.